É muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos nesta quarta-feira, 23 de outubro, dia de parar, pensar e até entender que na vida e no futebol, em algum momento, teremos heróis improváveis. Destino, perseverança, resiliência, acreditar sempre. Todas estas virtudes talvez sejam maiores até do que aquele talento que é divino, que é Deus que dá. E é muito interessante, porque quando se tem um destino mais favorável, quando se é perseverante, quando se é resiliente na baixa, quando se acredita sempre, você tem uma probabilidade maior de um dia atingir o bom e belo objetivo. Ontem o Atlético Mineiro venceu o River Plate por 3-0. Não foi uma vitória simples, hein? O Atlético era, em tese, favorito para esse primeiro jogo, mas é uma decisão de 180 minutos, onde o River Plate está de novo sendo comandado pelo seu treinador mais importante de todos os tempos. O maior treinador do River Plate em toda a sua história, em todos os tempos, é o Marcelo Gallardo, que volta a ser o comandante da equipe argentina. Equipe argentina que, por acaso, é a única que se enfia entre as 10 de maior orçamento do futebol sul-americano. 10 equipes de maior orçamento do futebol sul-americano, 9 são brasileiras. Só o River consegue se enfiar aí entre as outras 9 brasileiras. Ou seja, hoje o futebol brasileiro não tem mais concorrentes em relação a grandes equipes no futebol sul-americano. O único que consegue se aportar, o único que consegue se colocar é o River Plate, mas mesmo assim só entre os 10. As 5 primeiras equipes de maior orçamento do futebol sul-americano são brasileiras. Mas o River se enfia entre as 10. O River volta a ser treinado pelo Marcelo Gallardo. O River, obviamente, não era favorito ontem contra o Atlético Mineiro, mas foi surpreendente o resultado com esta amplitude de gols. Não é normal o Atlético Mineiro fazer 3 gols. E aí voltamos ao herói improvável. Quando você tem Hulk e Paulinho, é natural que o herói ele venha de um destes dois nomes, porque são os mais qualificados, os historicamente mais bem remunerados, aqueles que historicamente também deram melhores frutos às equipes que pertenceram e em particular também no Atlético Mineiro. Não é diferente com Paulinho, não é diferente com Hulk, mas quis o destino que ontem o herói improvável fosse o Daverson. Centroavante Daverson jogando com a camisa 9. O mesmo Daverson que foi enxotado do Palmeiras. Não me venha com a história que o Palmeiras tem grande celebração em relação ao Daverson, que o Palmeiras teve enorme carinho em relação ao Daverson, porque esta não é a realidade. O Daverson saiu enxotado da equipe do Palmeiras. Claro que o Abel entendeu que talvez o Daverson tivesse um temperamento que não agradava a ele, tivesse um temperamento que poderia prejudicar ao invés de agregar ao elenco palmeirense, pela forma como ele conduz o elenco palmeirense. E aí quando o Abel define, obviamente a diretoria toma posição. E a tomada de posição da diretoria foi sim colocar no mercado para o primeiro que aparecesse o Daverson, por isso ele foi para o Cuiabá. No Cuiabá fez ótima campanha até começar a querer sair. Quando ele começa a querer sair, fica encostado no Cuiabá. Então, o herói improvável da partida de ontem, o herói que faz com que o Atlético Mineiro dê 25 passos em 30 necessários para alcançar o objetivo de estar na decisão da Copa Libertadores da América, vencendo o River Plate por 3-0, este herói improvável é o mesmo que foi enxotado do Palmeiras, é o mesmo que foi encostado lá no Cuiabá. Essa é a vida, essa é a constatação. Tem outras constatações bem interessantes aí e que merecem ser reconhecidas neste momento. Uma delas, o Gabriel Milito foi muito criticado ao longo destes últimos tempos. Por quê? Porque o time do Atlético Mineiro, quando tinha o Luiz Felipe Scolari como comandante, atingiu os bons objetivos, chegou a lugares interessantes, mas depois houve um gap onde o Filipão não conseguiu se reencontrar, onde o Filipão não conseguiu articular novos modelos, o Filipão não conseguiu apresentar
possibilidades para que o Atlético Mineiro, do alto do seu tamanho, do alto do seu investimento, pudesse ter resultados condizentes a este alto investimento. Isso significou que Filipão foi demitido do Atlético Mineiro. Quando o Milito chega, ele coloca uma nova ideia, um novo modelo e muito rapidamente esse Atlético ressurge, esse Atlético se ergue, esse Atlético cresce bastante. Mas, como tudo na vida, nada é perfeito e nada é definitivo. Este mesmo Atlético que cresceu muito com Gabriel Milito, em algum momento começou a oscilar demais. E depois, além da oscilação, por conta de lesões do Paulinho, por conta das lesões do Arana, por conta das lesões do Hulk, esse time decresceu, esse time caiu, esse time vertiginosamente despencou dos bons resultados que tinha alavancado até então. E aí começou a se questionar muito a ideia de que o Milito é dono de um só modelo. O Milito, se ele não tiver o Paulinho, o Hulk e o Arana, ele não sabe o que fazer, porque ele não consegue encontrar maneiras diferentes para jogar contra adversários diferentes, sem que ele tenha os jogadores com as características do Hulk, do Paulinho, do Arana, do Ederson no gol. E aí o que acontece? Aí o time do Atlético sofre, o time do Atlético cai, e muito desta queda, muito desta oscilação do time do Atlético Mineiro foi imputada ao técnico Gabriel Milito. E por que que foi? Porque ele teimava em manter o mesmo modelo, a mesma situação, a mesma ideia de jogo, mesmo não tendo jogadores tão qualificados como é o caso do Hulk, como é o caso do Paulinho. Por conta disso, obviamente, ele foi extremamente questionado. E muito questionado, quase perdeu o emprego. Mas eis que, de novo, numa noite de um herói improvável, o Daverson, a gente também pôde acompanhar um Gabriel Milito diferente. Quem poderia imaginar que um Gabriel Milito tão previsível, que um Gabriel Milito que normalmente faz exatamente a mesma coisa, quem poderia imaginar que ele iria colocar em campo uma equipe com 3 atacantes muito bem definidos, com 3 atacantes, inclusive colocando em tese 2 centroavantes, fazendo com que o Daverson fosse o homem de referência, colocando o Hulk como meio atacante avançado pela direita e o Paulinho como meio atacante avançado pela esquerda. Ou seja, ousou contra a equipe do Atlético Paranaense, contra a equipe do River Plate, mas não é uma ousadia aqui, olha, sem ousadia não há vitória, eu preciso correr riscos para ganhar, não. Ele entendeu que a partida de ontem ele precisava ousar, porque não haveria outro resultado que não fosse uma vitória, e não poderia ser uma vitória simples por 1-0, porque o River Plate, diante da sua torcida, diante de um estádio que é o maior da América do Sul, para mais de 80 mil espectadores, se você chega no Monumental de Nunes com resultado de apenas 1-0 favorável, o time do River é muito forte. E o que entendeu então Gabriel Milito? Que ele precisava vencer por pelo menos 2 gols de diferença para chegar ao Monumental mais firme e com um novo modelo onde quem terá que arriscar será o River Plate. E diante disso, 3 atacantes. Foi brilhante e também, nesta partida de ontem, um herói improvável, o técnico Gabriel Milito. Ótimo que você esteja por aqui na Bandeirante.